Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo esse texto há várias semanas, não só o capítulo 11, né, mas começamos no 9 e estamos caminhando com Cristo na viagem para Jerusalém e para a cruz. É o que narra Lucas, lá do capítulo 9 até o capítulo 19, é conhecido essa parte como a narrativa da viagem, a viagem de Jesus do norte da Galileia para a Judéia, onde ele se encontrou com a cruz, né? E este é o objetivo, nesta viagem, de ensinar aos seus discípulos exclusivamente, a maior parte do tempo, exclusivo, lições, aulas particulares aos seus discípulos, porque um tempo terrível está chegando, mas também um tempo glorioso está prestes a raiar. Lucas capítulo 11, versos 14 ao 23, diz assim, Lucas 11, do 14 ao 23. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, aqui estamos disponíveis e concentrados e reverentes para ouvir a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos edifique com ela. Amém, Senhor Deus. Há pelo menos 3 grupos de pessoas nessa situação, nesse texto. Que, na verdade, eu não diria necessariamente apenas nesse texto, mas quando se faz a comparação, a harmonia dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelhos que tratam dessa situação. E quando a gente observa os 3 casos, a gente consegue complementar a passagem de Lucas. Percebam que esse texto, ele tanto começa quanto termina falando ao primeiro grupo, que está no primeiro e no último verso da passagem de Lucas. Os neutros. Por exemplo, o texto termina dizendo, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E o texto começa no versículo 14, a passagem, dizendo que as multidões se admiravam com aquilo que eles estavam vendo, não só aqui agora, nessa passagem, mas aquilo que eles estavam vendo no que diz respeito a muitas e muitas curas e libertação e tantas outras coisas, milagres que Jesus estava fazendo. E enquanto isso, em muitas circunstâncias do Novo Testamento, a multidão ou as multidões admiravam. É como se tocassem, dizendo, nós estamos impressionados. Em alguns casos, eles até emendavam, esse cara não é o filho de José, o carpinteiro de Nazaré, da Galileia?
estranho, ele realmente é uma pessoa impressionante. Mas a questão é, eles estavam totalmente envolvidos? Totalmente envolvidos? Não. Claro que não. Eles eram apenas observadores. A multidão é uma categoria sempre de curiosos, de observadores. Isso é tão comum em toda a história da fé. E, ao mesmo tempo, isso é tão perigoso. Isso é o que eu poderia chamar de a eterna gestão da covardia. Você vai gerindo a sua covardia. Você nunca entra totalmente. E você nunca sai totalmente. Você fica ali. Nós temos até clichês, expressões comuns no dia de hoje, né? É o em cima do muro, que pode ser algo útil para muitas e sábio para muitas circunstâncias na vida. Mas não todas. Mas não é uma posição adequada para aqueles que querem seguir a Jesus. Aquelas pessoas que estão o tempo todo escolhendo um bom lugar para apenas observar. Deixe-me ver. Impressionante o que ele está fazendo. Deixe-me ver. Me dê um lugar para que eu consiga assistir isso. Sempre numa posição que possa favorecer a eles mesmos. E olha que, no que diz respeito a Jesus, essa mesma multidão que está admirando em muitas circunstâncias, é a multidão que grita, crucifica-o. Ou seja, em determinadas circunstâncias de uma gestão de covardia, você pode dizer, pode crucificar, eu estou com a maioria. Jesus foi quem melhor nos ensinou em toda a história como lidarmos com a multidão. Eu digo isso de forma recorrente, porque pastores, via de regra, são apaixonados por multidão. Eles até acham que é isso que testifica, ou que autentica a sua espiritualidade, a sua relação com Deus, ou sucesso. Você viu quantas pessoas estavam lá? Quantas pessoas me seguem hoje em dia? Tem multidões de curtidas, né? Você pode ser seguido por uma multidão virtual, uma multidão que apenas deu um clique. E Jesus é aquele que mais nos ensina sobre abrirmos os olhos quanto a esse engano sutil que o indivíduo pode ter enquanto aquele que se dispõe em frente da multidão, que lidera esses discursos, esses caminhos, essas jornadas com multidões. E nós podemos aprender com ele que há um perigo terrível em se deslumbrar com a sutileza da turba da multidão. Cuidado, você pode estar totalmente enganado. E por isso, via de regra, Jesus saía, se retirava da multidão para lugares de retiro. Na espiritualidade, na teologia espiritual, nós temos os lugares retirados, os exicasmos, aqueles ambientes de solitude, e Jesus praticava isso e não se deixava enganar por estes que são os neutros, que não é por mim de maneira plena. E eles se enquadram na categoria dos que são contra mim. É um alerta para os neutros. As exigências de Jesus, elas são tão exclusivistas que ser indiferente ou permanecer apático a ele é estar do outro lado.
Aquele que diz, não, eu prefiro ficar num bom lugar, onde eu não corra riscos e onde ninguém pode me considerar como um alguém que não está. Eu não estou totalmente, mas também não estou fora. Eu não estou aqui, mas eu também não estou além. Cuidado. Isso é muito perigoso. Essa afirmação de Jesus, do versículo 23, é uma repreensão para os fariseus, mas também é uma advertência para a multidão questionadora que nunca pretende seguir a Jesus de todo o coração. Nunca. Eu estou num bom lugar. A pessoa diz, mas você não quer se envolver? Não, eu prefiro ficar aqui mesmo, eu estou bem aqui. Eu lembro de ter pregado aqui há anos. Cuidado. Às vezes o indivíduo pode estar perto de Deus, sem Deus, com a sensação de que a uma distância a queima-roupa, ele não vai me acertar. Ele vai considerar que eu sou um dos dele. E às vezes nós fazemos isso, nós gerimos essa distância. A gente fica pertinho só para se esconder, só para dizer, eu não estou lá. Mas quando se analisa o coração, se percebe, mas você também não está aqui, de verdade. Em segundo lugar, nós temos o que é narrado apenas no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o que precede o versículo 14 aqui, se estivesse no Evangelho de Lucas, seria colocado antes do versículo 14, análise aprofundada nos garante, uma análise aprofundada nos garante isso, e que são os parentes de Jesus. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 14, 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que não podiam comer. 21 agora, Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, está dentro desse contexto aqui, viu? Saíram para o prender, ou é como se fosse o apreender, o levar de volta, o cercar e dizer, você não pode ficar fazendo isso. Porque diziam, está fora de si. Este grupo é o grupo dos melhores, né? É o grupo daqueles... Obrigado. É o grupo daqueles que se acham mais conscientes, mais equilibrados em relação à obra espiritual, à fé, a Jesus. São os mais sãos, são os mais entendedores. Os parentes de Jesus que moravam na província da Galileia, na cidade de Nazaré, e é relatado que na cidade de Nazaré, a maior parte, cidade nada, uma vilazinha, a maior parte daquelas pessoas, elas não creram nas obras de Jesus, na obra espiritual. Entre eles, os seus parentes, inclusive irmãos, os quais nós temos na Bíblia, Judas e Tiago, esses que temos epístolas deles, cartas deles na Bíblia, no Novo Testamento, eles são irmãos de Jesus, não é Judas Iscariote, e nem é Tiago, irmão de João, que foi morto bem no início do seu ministério. São os irmãos de Jesus. Entre estes parentes, primos, etc., nós temos aqueles que tiveram a percepção de que Jesus ele não estava bom do juízo. É exatamente o que diz o versículo 21 de Marcos, capítulo 3. Se o primeiro grupo, o grupo dos neutros, corre um risco terrível de passar a vida, de chegar de Cristo voltar e tantos outros problemas iminentes acontecerem, o segundo grupo,
o grupo dos melhores, entre aspas, né? Não, nós somos melhores, nós temos juízo. E o primo ou o irmão, ele parece que ele perdeu o juízo, está meio psicótico, assim, está meio umas conversas, uma coisa assim. Esse grupo é ainda mais perigoso. Porque para eles Jesus tinha perdido a sanidade. Olha isso aqui. Jesus tinha perdido a sanidade por uma razão, segundo a interpretação, o diagnóstico deles. Porque Jesus estava com um complexo, uma psicose, uma insanidade, um complexo de Messias. Irmãos, todos esses grupos, eles se aplicam a uma realidade nossa. Nós podemos nos enquadrar em todos os aqui mencionados. E nesse grupo, de maneira específica, você pode perceber que mesmo nós não assumindo, não declarando isso, esse cara é maluco, mas nós podemos pensar assim: que história é essa, né? Esse negócio de cristãos, ou do próprio Jesus falar que ele é o próprio Deus. Aliás, tem seitas que vivem disso, né? De negar a divindade de Jesus. Os irmãos, os parentes de Jesus, eles estavam simplesmente negando que Jesus não era o que afirmava ser. O que não quer dizer necessariamente que ele seja a pior coisa do mundo, mas ele só está exagerando. Tem ou não tem gente assim? O tempo todo. Inclusive gente muito simpática ao Evangelho. Olha, eu acho tão bonitinho os ensinos de Jesus, assim, é uma gracinha, né? Coisa linda, aquela obra de arte ali do Sermão do Monte, aquela coisa, né? Aquilo é uma coisa tão edificante, mas assim, eles não passam disso. É isso que eu estou dizendo, é mais perigoso ainda o sujeito tentar atribuir a divindade de Jesus a algum tipo de insanidade. Aí não, aí já é demais. É um cara bacana, um filósofo, um professor sensacional. Mas é só isso. Baixa a bola aí, Jesus. Quando for atribuir a si mesmo uma divindade. A divindade. Pois então, dizer que Jesus não estava bem da cabeça é o mesmo que dizer: é claro que ele não é nenhum Messias. Ora, por mais simpático que seja esse grupo, mas que vai dizer assim: não, mas eu acho que ele exagerou em certo momento, isso não os livrará do inferno. Porque só há salvação em Cristo, e não pode haver salvação em um Cristo gente boa, um mártir, um bom moço, que foi até o fim, deu sua vida por um conjunto de sistemas e doutrinas que ele acreditava. Ninguém vai ser salvo pensando assim. O grupo dos neutros, o grupo daqueles que se acham melhores e que acham que Jesus está doido. Isso é muito sério, mas é perdoável. E aqui, quem me conhece sabe que eu estou pregando um pouco diferente, eu sempre prego de maneira expositiva. Hoje eu estou fazendo uma relação dos 3 evangelhos, e até porque, para ser um pouco mais curto, mais breve, nós temos uma outra grande mensagem, que é a celebração da ceia em si. E aqui eu parto para a última parte, fazendo, já que eu aproveitei o relato de Marcos, agora eu aproveito o que não está de maneira plena em Lucas, mas está em Mateus, no mesmo texto relacionado,
o grupo mais sério. Aliás, grave não, gravíssimo. O grupo dos imperdoáveis. Pode haver alguém que Deus não vai perdoar? Pode. Isso, aliás, é uma demanda, um assunto que demanda muitas perguntas para a teologia. Mas vamos entender isso. O texto de Lucas diz que Jesus expulsou um demônio, a multidão admirou, um deles, um grupo pedia sinais, no versículo 16, um sinal do céu, está tudo dentro da multidão aí. Mas alguns, no versículo 15 de Lucas 11, mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Vamos entender isso aqui, para a gente chegar lá naquela conclusão de Mateus, que é o mesmo texto, a mesma situação, dizendo que todo pecado, toda ofensa, toda blasfêmia será perdoada, até mesmo contra o Filho, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aqui nós conseguimos entender isso, fazendo uma relação dos textos e analisando de maneira mais profunda o próprio texto de Lucas. Se nós temos um grupo de pessoas que consideravam Jesus lunático, insano, seus próprios parentes, nós temos um problema aqui com os fariseus que estavam observando. Qual o problema? Eles não podiam dizer que Jesus era simplesmente um sujeito sem juízo. Eles não podiam dizer, por uma questão lógica. Porque Jesus fazia milagres. Nele havia o sobrenatural, e aqueles que negassem isso teriam que explicar o sobrenatural. Mas você está dizendo que ele é só um cara que fica falando mais do que ele é? Sim, ele fica exagerando, mas e como a gente explica aqueles milagres? Que milagres? Ora, que milagres! Quando Jesus cura um leproso e manda para que ele vá para uma junta de sacerdotes analisar, sacerdotes que fazem uma análise criteriosa, como sendo a vigilância sanitária daquela época, o grupo número 1 responsável por aquela análise, para ver se realmente aquele leproso tinha sido curado, e depois manda aquele leproso para casa, para que ele volte uma semana depois com seus familiares. E depois esse leproso vem com seus familiares uma semana depois, para eles fazerem uma outra análise e fazerem uma série de perguntas para os familiares do leproso. O que está acontecendo ali? Está acontecendo ali que os sacerdotes, eles não poderiam dizer, não, esse cara não está curado. Não, eles tinham que dizer, ele está curado. Como você foi curado? Quem me curou foi Jesus, aquele que anda curando as pessoas por aí. Pronto. Não tem como negar isso. Curar um leproso, eu não estou bem certo das fontes que informam isso, mas há aqueles que alegam que curar um leproso era um milagre messiânico, era um milagre que só aquele que seria ou que teria status de Messias podia fazer. 2. Quando Jesus multiplica pães para a multidão de milhares, você pode imaginar quantas testemunhas se tem de milhares de pessoas dizendo, você vai dizer que eu não comi o pão? Não estou dizendo isso. Tem milhares de pessoas que você pode consultar. Ele fez isso, pronto, nós temos milhares de testemunhas que foram alvo direto do milagre. Ao mesmo tempo, quando Jesus cura um cego de nascença, que todo mundo, ou mais de um, que todo mundo diz, eu conheço esse sujeito, ele era cego um dia desse. E o próprio cego entrevistado, e os pais do cego entrevistados, e eles dizem, sim, é claro, ele me curou, e todas as pessoas que passaram por ali, seja o cego de Jericó, seja o cego à porta do templo, elas disseram, sim, ele era cego e ele está vendo. E quem fez isso com você? Jesus, lembre-se. E eles disseram, mas ele não pode curar você no sábado. É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Eles não podem dizer que Jesus é doido. Porque um doido é simplesmente uma pessoa que exagera sobre ela mesma ou sobre um monte de coisas.
Jesus fazia as coisas e tinha muitas testemunhas, milhares de testemunhas. Os evangelhos sinóticos dizem, Mateus, Marcos e Lucas, diz que Jesus curou todos que foram a ele, naquelas multidões de curas que duravam às vezes o dia inteiro. E nenhum ficou sem cura daqueles que se aproximaram de Jesus. Não, ele não pode ser simplesmente um maluco. Era óbvio. Aqui, Jesus tinha curado um doente, espiritualmente doente, endemoniado, que por causa do demônio ele era mudo. E muitos viram. Eles não podem dizer, você é um cara maluco. Simplesmente. Não, ele faz e ponto. E todos estão vendo. Se ele fosse um lunático, eles teriam que explicar isso. Então, já que está predeterminado que ele não pode ser o Messias, estamos começando a falar de um pecado imperdoável. Você coloca no seu coração, não. Ele não pode ser o Messias. Eu não quero, por que não? Porque eu não quero que ele seja. Porque eu não gosto dele. Tem muito isso em futebol, tem muito isso em política, né? Porque eu não gosto dele. Não pode ter nada bom nele? Não, não pode. Porque eu não gosto. Bom, já que está predeterminado que ele não pode ser o Messias, vamos focar não no que ele faz, porque tem muitas testemunhas, mas em como ele faz. É isso que está acontecendo nesse texto. Só Deus e seus anjos, ou Satanás e seus anjos, tinham aquele poder. Como eles não estão minimamente dispostos a dizer que se tratava do poder de Deus, eles decidiram que o melhor era dizer que Jesus era um enganador, isto é, um mentiroso satânico. Ele faz. Sim, é claro que ele faz. Eu não estou dizendo que ele não faz. Então ele é Deus? Não, ele é satânico. Assim atribuíram ao diabo o que Jesus estava fazendo. Jesus cura o endemoniado e eles declaram que aquilo é magia negra, que aquilo não vem da luz. Não por ignorância. Estamos chegando no pecado sem perdão. Não por ignorância ou descrença, mas por serem contestadores por vontade. Eu quero, ou eu não quero aceitar que ele possa ser o Messias. Portanto, o pecado que não tem perdão é quanto mais perto da mesa, do sacrifício, da fé, do conhecimento da fé, né? Porque aí não é fé, é crença, do conhecimento da fé, quanto mais perto da crença, mais relutante. Quanto mais perto, mais deliberadamente rejeitador. Gente que nunca quer voltar atrás. Não quero. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não quero. Esse é o pecado de Mateus 12, 31 e 32, imperdoável. O Evangelho, claro, é a notícia do perdão, é uma ênfase ao perdão. O Evangelho é uma ênfase à generosidade do Pai. Arrependei-vos e sede perdoados. Lamentem por seus pecados e serão perdoados. Mas tudo o que os fariseus queriam não é ser perdoados. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque eles sempre rejeitaram. E rejeitaram totalmente e sempre. Os que decidem rejeitar, apesar do pleno conhecimento, vou repetir isso. Os que decidem rejeitar,
apesar do pleno conhecimento. Os fariseus, os escribas, o povo, eles estavam tendo o pleno conhecimento. Os que decidem rejeitar, apesar do pleno conhecimento, não podem ser perdoados. Vocês até podem ofender o Filho do Homem, é o que diz Mateus 12:32, e serem perdoados. Mas, usando lá uma passagem de Hebreus 6:6, né? Mas é impossível renovar para o arrependimento. Agora aí, grifo meu, os que rejeitam a obra espiritual. Os que rejeitam a obra espiritual. Você pode dizer, esse cara é maluco, e ser perdoado? Mas se você rejeitar a obra espiritual o tempo todo, e quanto mais conhecedor dela, mais relutante, você não será perdoado. Termino com mais um texto de Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olhem para a mesa, olhem para o sangue, olhem para a cruz. Porque se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos? Hebreus 10:26, já não resta sacrifício pelo pecado. Se você disser, eu acho que esse cara é maluco, você pode ser perdoado, porque você pode mudar de ideia, e todos os que estão aqui perdoados são pessoas que realmente viviam uma vida não muito satisfatória, e às vezes até com ofensas ou, sei lá, pensamentos ruins sobre o filho, mas você não pode negligenciar a obra de Deus, a obra espiritual, porque só o Espírito regenera. Você não pode negligenciar essa obra, essa é a ideia. Você não pode negligenciar tão grande salvação e dizer, isso é uma bobagem, e você quanto mais perto, quanto mais próximo, por favor, aqui, Rafael, quanto mais próximo, quanto mais perto, mais relutante, mais duro, com mais vontade ainda de dizer não, eu não vou voltar, eu não quero. Como diz C.S. Lewis, eu não vou entregar as armas e me render. Está sempre armado contra ele, não vou. Você é assim? Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Você conhece alguém assim? Um filho assim? Um cônjuge assim? Negligenciando tão grande salvação? Pessoas que estiveram e talvez ainda estão tão perto, cada vez mais perto, cada vez mais nítido. Olha o que Jesus está fazendo, olha essa obra, está cada vez mais claro. Eu não quero. Só porque eu não quero, como uma criança. Porque eu tomei uma antipatia desse negócio e eu não quero. Esse pecado não tem perdão. Porque o próprio indivíduo é um relutante ao perdão. Vamos orar. Bendito Deus. Aqui estamos, Senhor. Também o simples fato de estarmos aqui, reverentes, ouvindo. Quantos, a maioria, se não todos, estão aqui com absoluta certeza de que este é o melhor lugar para se estar neste momento. Essa é a melhor atitude para este momento, uma adoração coletiva, participação daquilo que Jesus está fazendo. A mesa está posta. E isso simboliza tanto
porque Jesus só nos chama para participar. Esta é a obra de Jesus na nossa vida. Jesus está nos chamando para participar da grande ceia, do grande encontro da graça. Senhor, que nós saibamos receber com júbilo e gratidão absolutamente tudo o que o Senhor tem feito e que tenhamos sensibilidade para pelo menos respirar fundo e sentir no coração quando porventura somos atingidos pelos teus atos poderosos, e eles são diários. Que a gente se aproxime mais, quanto mais o Senhor fizer, quanto mais o Senhor se manifestar. E livra-nos, Senhor Deus, de um espírito duro, relutante, em relação àquilo que o Senhor está fazendo diante de nós. É no nome de Jesus que nós oramos, te glorificamos. Amém.